Uma boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, Neto. E você, tá me ouvindo bem aí? Tudo certo? Graças a Deus, ouvindo muito bem, alto e claro, tudo bacana do lado de cá. O pessoal que está aí de testemunha acompanhando desde a primeira edição, essa aqui é a nona edição. O pessoal está de testemunha que eu não falei isso aí para mais ninguém, porque é exclusivo seu. O projeto Juntos pela Pecuária foi inspirado em um projeto que o grande Ricardo aí, que está falando com vocês agora, executou a campo, visitando pecuaristas, colhendo a Ah, história desses pecuaristas a campo, projeto chamado Carne do Bem. E eu me inspirei exatamente para quê? Para poder trazer a versão também de quem fala com os pecuaristas, de quem ajuda os pecuaristas, de quem leva informação, para ver se a gente consegue também um pouco desse lado mais humano, né? Por isso que esse bate-papo é informal, um bate-papo mais humano. E logo, logo eu já vou querer saber tudo sobre esse projeto também. Primeiro lugar de tudo, qual o seu nome, o que você faz, há quanto tempo você faz, e para mim a principal pergunta de todas, por que que você faz? tá, que sabatina boa. Primeiramente, um prazer estar aqui, né? Não tem como não agradecer, como você mesmo falou, a família Prado mora no meu coração há muitos anos, né? Antes até do senhor nascer, né? Conheço o seu pai, sua mãe há muitos anos, mestre Gilmar, né? Uma das pessoas que a gente mais admira como ser humano, primeiramente, e depois como zootecnia. Meu nome é Ricardo Arantes, não sei se você vai falar, mas como deve ter muitos zootecnistas amigos aí, inclusive pro seu pai, né? Entre parentes, carinhosamente chamado de Bagalhau, né? Que veio lá da Faculdade de Zootecnia, né, Neto? Inclusive, eu faço uma força muito grande para te chamar de Ricardo. Fica à vontade, que isso aí é uma forma carinhosa que as pessoas me tratam, e a pessoa que chama a gente de apelido é sinal de simpatia, de intimidade, de amizade. O Ricardo é zootecnista, Neto, e de alguns anos para cá ele virou a chave da vida, e ao invés de trabalhar como zootecnista para trabalhar com animais, ele virou um zootecnista para trabalhar com pessoas. É uma história bastante interessante, ao longo aqui do nosso papo, se der para a gente, eu te falar o porquê isso. E por que que eu faço isso? Eu descobri através de uma amiga que eu faço isso desde quando eu nasci. Ela falou, Ricardo, você veio sendo preparado para isso, né? A vida toda você lidou com pessoas, você gosta de pessoas. E você sabe onde eu fui, Neto? Nessa busca, nesse pensamento? Eu me lembrei que quando criança, o meu pai levava, quando ia para nossa fazenda, nós tínhamos uma fazenda em Morrinhos, ele levava um saquinho de bala para os meninos lá da fazenda. E um dos meninos era eu. Então eu dividia as balinhas com os filhos dos peões. Meu pai não conseguia, nunca foi na fazenda sem levar um saquinho de bala para os meninos da fazenda e um saco de pão para as casas dos funcionários, para a casa do funcionário. Então eu me criei no meio dos peões, no meio dos patrões, dos donos de fazenda. Né? Eu nasci dentro de uma fazenda. Tanto é que fiz zootecnia. E de um tempo para cá me despertou esse olhar diferente para as pessoas da pecuária, né? Para a agropecuária. A agricultura está inserida também. Hoje nós temos muitas fazendas que trabalham com pecuária e agricultura. Então, eu costumo dizer que o Ricardo é uma pessoa, é um ser humano apaixonado em pessoas. Levar para as fazendas um olhar mais humanizado entre as duas figuras importantes da fazenda. O pecuarista, o proprietário, né? O chamado patrão, não gosto muito desse termo, mas é muito usual. E o peão, o colaborador, o camarada que está lá na fazenda trabalhando. Eu tenho levado esse trabalho, montei um treinamento, e esse é o Ricardo que está aí rodando o Brasil, graças ao bom Deus. E já apareceu alguém falando aqui, ó o homem do chapéu aí. Conta pra gente um pouco por que que é o homem do chapéu. Eu vou colocá-lo então, né? O Homem do Chapéu foi uma homenagem que eu fiz ao meu pai, numa palestra que nós fizemos na Scott. Eu tenho um chapéu do meu pai que me é muito caro. Ele me deixou um chapéu Ramenson, preto, pele de leve. Quem entende de chapéu vai saber o que é isso. E eu fiz uma homenagem a todos os pais numa palestra que eu fiz na Scott e pedi licença a eles para me colocar o meu chapéu numa cadeira vazia que estava na minha frente, simbolizando ali a presença do meu pai. E eu fiquei muito feliz com essa homenagem que eu fiz, e eu fiquei conhecido também como o Homem do Chapéu, que só eu que estava de chapéu na Scott. Então, o chapéu hoje é uma homenagem que eu faço ao meu pai. Mas hoje eu quero te pedir licença, e não sei se eu vou conseguir, mas eu quero fazer mais uma homenagem pelo chapéu, para nós dedicarmos essa live aqui a um gigante da zootecnia. Você sabe de quem eu estou falando, seu pai sabe, muita gente aqui sabe. Nós perdemos para o Covid um dos maiores zootecnistas que o Brasil já teve, né? O meu irmão, meu amigo, Renato Dibbe. Então, essa live aqui, esse papo nosso, em minha parte, tenho certeza que da sua também, vai ser em homenagem a ele, que eu gostaria muito que estivesse aqui conosco. Mas está em coração, está em amor, está no todo o legado que ele deixou para nós aí. Então, o chapéu hoje Eu acho que tem dois simbolismos.
Eu acho que, inclusive, você lembra quando a gente fez uma live com ele, inclusive a live foi eu, ele e meu pai, a live virou uma choradeira do caramba. Foi, E, cara, foi pouco antes do falecimento dele foi um essa live. Foi dos dias pouquinho antes. foi um dos dias que ele mais se emocionou na vida dele. Ele me contou tintim por tintim o quanto ele ficou emocionado em fazer uma live com o seu pai especificamente, que foi nosso professor, né? Claro, lógico. Você é cria, e é uma cria melhor do que o reprodutor, graças a Deus. Mas Com muito admiração orgulho, eu sou cria dele. é muito orgulho mesmo. Então, essa live de hoje aqui, o chapéu hoje representa duas pessoas muito importantes na minha vida, né? Essa é a história do chapéu. Olha, eu quero que você saiba, Ricardo, que o respeito que vocês têm, que você, que o Renato, o pessoal tudo tem pelo meu pai, é um respeito que é recíproco da família do meu pai com vocês. Receba esse respeito meu com o seu trabalho, venha acompanhando o seu trabalho. Por isso que eu fiz questão de te chamar para bater esse papo, um papo que vai ser muito bacana, porque nós já tivemos até uma préviazinha hoje já. O que eu quero te perguntar, assim como eu expliquei para você, esse projeto Juntos pela Pecuária é como se fosse um caldeirão, um grande ensopado, cheio de ingredientes que vão levar a pecuária para um próximo passo, que vão ajudar o pecuarista a chegar mais longe com a pecuária dele. Esse ingrediente, que é uma parte da sua vida profissional, mas esse lado seu pessoa dentro da pecuária, o que você traz para a gente como uma virada de chave que você encontrou, que você um dia você parou e viu assim, putz, isso daqui que eu faço, o que tal pecuarista faz, o que eu ensino os pecuaristas a fazer, realmente é uma virada de jogo. Isso daqui o pecuarista passa a enxergar a pecuária diferente, ou ganha mais dinheiro com a pecuária, muda completamente a visão do pecuarista. O que é esse ingrediente especial que você vai trazer para a gente hoje? Eu vou te contar um pouquinho antes por que eu mudei de animal, né? Passei de animal para pessoas. Por que eu mudei de ramo, por que eu mergulhei nesse mundo de pessoas, de colaboradores do agro. Isso Por favor. foi a pedido de um cliente, Neto. Eu trabalhava na Nutron, na Cargill, e visitando um cliente aqui perto de Goiânia, em Alexânia, ele virou para mim e falou uma frase fatídica. Ele virou e falou, Ricardo, me ajuda com a minha equipe. A minha equipe está desmotivada, a minha equipe está para baixo, eu não sei o que eu faço, me ajuda. E eu falei, Carlos, mas ajudar em quê, né? Carlos Cantuária, meu amigo, meu irmão, hoje, inclusive, é aniversário dele. Falei, mas ajudar como, cara? Ele falou, não sei. Falei, Carlos, mas eu sou tecnista, eu não sou psicólogo. Ele falou, cara, eu tô te pedindo ajuda, se vira. A palavra se vira foi o tapa que eu precisava para falar assim, peraí, se esse cara tá com esse problema, tem mais gente com esse problema. E eu voltei para casa incomodado com isso, Neto, e mergulhei nesse pedido dele. E fiz uma apresentação no PowerPoint, liguei para ele e falei, eu tô com um negócio aqui, vamos lá ver? Vamos. Marcamos, voltei para a fazenda, ele convidou 2 pecuaristas vizinhos, e estavam juntos, isso eu estava lá no Tron, estava trabalhando lá no Tron. E tinha 2 coordenadores na Nutron lá no dia que nós fomos fazer esse encontro. Eu gosto de chamar de encontro. E pai, fiquei quase 3 horas com a turma dele. Quando acabou, Neto, ele me abraçou e falou, era isso que eu queria. Eu falei, puxa, acertei? Ele falou, acertou. Os 2 pecuaristas que estavam lá assistindo, na mesma hora, eu falei, Ricardo, que dia que você pode ir lá em casa? Eu falei, não, gente, calma, eu tô brincando. Ainda falei desse jeito, eu tô brincando. Ele falou, não, você vai fazer isso lá para minha turma. Aí eu falei, poxa, o negócio deu certo. E fiz para esses 2, e fiz para mais 2, e fiz para mais 2. Dentro da Nutron, eu fiz para 20. Fui em Rondônia, Mato Grosso, rodei vários lugares. A Nutron tinha tem uma abrangência muito grande. E coincidiu de não dar certo, eu fui desligado da Nutron. E mal eu sabia que aquele velho bom ditado, quando a vida te fecha uma janela, Deus está te abrindo uma parede. E a parede se abriu para mim, Neto. Eu desenvolvi, aí eu preparei mesmo esse trabalho, estudei, montei um treinamento mais robusto, mais direcionado, e não parei. De um ano, eu me desligar da Nutron em junho, então fez 1 ano agora, eu não parei 1 minuto, nunca parei. Sempre rodando, sempre andando, sempre fazendo treinamento, sempre fazendo encontro. E o que foi o grande motivo disso, Neto? Que eu avalio por que isso aconteceu. O nosso querido pecuarista, mais do que outras empresas, ele demorou para ter um olhar humanizado para a fazenda, para a equipe da fazenda, para o ambiente onde o colaborador está inserido. Porque o colaborador de fazenda, Neto, ele tem umas características diferentes. Qual o outro trabalhador da cidade que mora dentro de uma fábrica, que mora dentro de uma farmácia, que mora dentro de uma padaria? Não tem. O colaborador de fazenda, uma boa parte, mora dentro da fazenda. O dono da fazenda traz a família dele, traz a esposa, traz os filhos, traz a mãe, traz o pai. Então, tem esse diferencial. E o diferencial que, há poucos anos atrás, peão era meio peão, né? Peão fazia de tudo,
tudo, peão aguentava tudo, peão come o que tem. E a coisa foi mudando, e o nosso pecuarista dormiu em berço esplêndido. Achou que poderia tocar como o pai toca, como o avô tocava, e não pode já há muitos anos. Né? Não estou falando da parte tecnológica, de produtividade, de UA por hectare, que você é doutor. Estou falando da humanização da mão de obra, de melhorar as condições de vida, de moradia, de estadia, de felicidade da família do colaborador que está inserido na sua fazenda. Essa foi o meu despertar, e para minha surpresa, a coisa era muito maior do que eu poderia imaginar. Eu fui em fazendas enormes, fazendas de grupo grandes, e que tinha essa mesma dor, essa mesma deficiência, essa mesma problemática dentro das fazendas. Então, acho que foi isso que jogou o Ricardo, e o Ricardo, como eu disse no começo, o Ricardo, por ser uma pessoa apaixonada em pessoas, hoje eu não tenho mais nenhuma timidez ou vergonha de falar isso, às vezes parecia meio prepotência, meio arrogância, mas hoje eu não tenho mais. O Ricardo é uma pessoa apaixonada em pessoas. Então, acho que esse foi a virada de chave, entendeu? Uma forma, então, vamos dizer assim, do pecuarista enxergar que ele não é funcionários na fazenda, não é peão na fazenda. Ele tem pessoas que, inclusive, não sei se muitos pecuaristas sabem, mas são da mesma espécie que ele, né? E estão dentro lá da fazenda. Exatamente. É isso que é o seu foco. Esse projeto seu que você vem fazendo agora, ele tem algum nome específico, a empresa, ou como é que é? A minha empresa chama TRI. É Ricardo Arantes TRI, o meu Instagram, inclusive. TRI em homenagem aos meus trigêmeos. Eu tenho trigêmeos, tive a benção de ter trigêmeos. E o nome desse treinamento, eu batizei, porque eu fiz ele em cima de 4 pernas, eu botei essa mesa em cima de 4 pernas, muito interessante, Neto. Quando eu sentei e concentrei para fazer ele, me veio a seguinte palavra, que nós, trabalhadores, nós somos, você é, eu sou, nós temos que ver o que nós estamos fazendo, mas ver com o coração. Nós não podemos olhar uma lâmpada acesa meio-dia num barracão e falar assim, não fui eu que acendi. Nós temos a responsabilidade como pessoa, como ser humano, de ir lá e apagar. Nos meus treinamentos, nesse momento, eu costumo jogar um papel no chão e a primeira pessoa que olha para o papel, eu falo, o que você achou dessa atitude minha? O cara falou, errada, né? Cara, exato, errado. E de quem é a responsabilidade de pegar esse papel? Ah, é sua. Eu falei, tá certo. Aí eu viro pro dono e falo, talvez por isso é que nós temos isso aqui na fazenda. E aí, já anteriormente, eu já tirei um monte de foto feia, que eu chamo de foto feia, e põe no telão para eles verem a fazenda deles. Um monte de luz acesa, papel jogado no chão, de troço quebrado, de ferramenta, de copo. Outro dia eu peguei uma foto muito bonita, que eu peguei um copo descartável do lado de um tambor de lixo muito bonito. O cara jogou no chão e não jogou no tambor de lixo. Aí eu falo, a responsabilidade de pegar esse papel é de quem viu. Não é só minha, não é do cara que está de férias, é de quem viu. Se você viu, você está usando o dom que Deus te deu, de ver, de enxergar. Então é ver o trabalho, é pensar no que você faz. Pensar é o trabalho mais difícil que o ser humano tem de fazer. A preguiça mental que nós temos de pensar, o quanto nós somos acomodados para pensar, o tanto que nós temos preguiça, não estamos excluindo, não, né? Nós, seres humanos, temos muito. Então é pensar. Eu vou abrir uma porteira lá do outro lado da fazenda. Eu chego lá e eu lembro que eu esqueci a chave. Puta merda, em voltar meia hora de carro, de moto, de o que for. Porque o cara não pensou, eu estou indo lá abrir um cadeado, para abrir um cadeado eu preciso de uma chave. E eu não estou com ela aqui comigo. Então é pensar. E depois fazer. Então nós temos que ver, nós temos que pensar e nós temos que fazer. E qual o outro tripé que me veio à mente? Por que nós não fazemos isso? Por que nós não olhamos as coisas com o coração? Por que nós não pensamos melhor o que nós estamos fazendo? 5 segundos pensando, o cara ia lembrar da chave. E por que nós não fazemos? Por que nós fazemos pouco? Por que nós não nos interessamos naquilo que a gente faz? Aí me veio a palavra medo. Então é ver, pensar e fazer o seu trabalho sem medo. Esse foi o título que eu dei para o meu encontro, sabe? O nosso encontro, né? Quando eu faço nessa fazenda. Essas 4 palavras mágicas. Ver, pensar e fazer sem medo. É esse aí que nós batizamos o trabalho que nós fazemos. Olha que bacana e que história, hein? Que baita história por trás disso daí. Ó, tem um monte de gente falando aqui, ó. Ó, essa aqui eu vou falar que é suspeita, tá? Lohane Prado, minha esposa, psicóloga, me inspira muito também a enxergar mais esse lado humano lá dentro da escola. Nosso cérebro nos orienta para o menor esforço. Isso aí é normal. Aguinaldo Manheso falando, preguiça mental é inerente ao ser humano. Isso. Ó, Eliandro, esse cabo é bom mesmo, gostei dele. Oh, uma pergunta que eu recebo demais a campo, nem é uma pergunta, vou te falar bem a verdade. Hoje eu conversei nos stories com um público nosso
sobre desabafo. Eu falei para eles desabafar mesmo, para eles falar o que está na cabeça deles, reclamar tudo que eles querem reclamar da pecuária, porque eu acredito que todo ser humano gosta de ser ouvido, né? Isso aí é uma das coisas mais importantes que nós temos que levar em consideração, inclusive nesse assunto que você está trazendo para a gente. Todo ser humano gosta de ser ouvido. Uma coisa que eu sempre ouço muito é o quê? Tá difícil demais de arrumar gente. Gente boa, gente capacitada e que fica no serviço. Assim, né, Ricardo? Como se fosse só na pecuária, né? Não é privilégio da pecuária. Mas, como nós estamos inseridos, né, na nosso amado agro do Brasil, eu tenho essa resposta, Neto, e vou citá-la. Eu aprendi essa resposta com uma pecuarista, que eu gosto muito, sempre cito ela, Sara Matos. Quem quiser seguir a Sara Matos Vetti aí vai ver uma pessoa diferente, uma pecuarista diferente. E eu fiz uma pergunta para ela um dia. Falei, Sara, sua equipe é feliz? Porque o trabalho que eu faço nas fazendas é isso aqui, ó. O sucesso é ser feliz. Isso aqui é que gente feliz não enche o saco dos outros. Gente feliz trabalha feliz, né? E a Sara me respondeu uma coisa muito inteligente, que eu levo isso para onde eu puder. A Sara me falou o seguinte, falou, Ricardo, quando eu estou nas rodas de pecuarista, eu ouço muito isso, essa pergunta que você me falou. Começa a falar da pecuária e não acha colaborador. E é o seguinte, eu vou devolver a pergunta para você, Neto. Que tipo de colaborador você, pecuarista, está colocando no mercado? O colaborador que você está buscando lá foi alguma fazenda que colocou ele no mercado, tá certo? Que tipo de pecuarista você está colocando no mercado? O seu colaborador que sai da sua fazenda, ele está saindo pior do que ele entrou? Ele está saindo igual ele entrou ou está saindo melhor? Porque se nós não estamos encontrando, é porque as fazendas não estão produzindo, não estão investindo. Entendeu, Neto? Então, é muito fácil falar que não encontra. Não encontra, realmente não encontra. Você talvez não se lembre, mas quando a inseminação começou a chegar com força, o que eu mais ouvia como pecuarista aqui em Goiânia, eu não vou ensinar meu peão a inseminar, não, porque se eu ensinar, ele vai embora. Falei, isso, fica com ele. Pior do que não ensinar é ter um cara sem saber, né? É ter um cara com toda a dificuldade do mundo. E até hoje nós temos isso. Eu faço uma pergunta simples, Neto. Quantos % das fazendas no Brasil tem uma sala de treinamento para treinar a sua equipe? Eu já fiz treinamento debaixo de árvore, eu já fiz treinamento em barracão de máquinas, eu já fiz treinamento na varanda da casa do dono, eu já fiz treinamento em barracão de nutrição de sal, eu já fiz treinamento em hangar, 2 fazendas eu fiz no hangar, nós tiramos o avião do banheiro e fizemos no hangar dele, e pouquíssimas, eu conto numa mão, que tinha uma sala de treinamento para treinar a equipe, né? Como é que nós não temos? É muito fácil falar que a culpa é do outro, né? Detalhe, a fazenda tem estrutura e capital para bancar um avião e não tem para bancar capacitação dos funcionários. Exatamente. É tudo uma questão de prioridade, né? Olha lá, minha mãe falando aí, ó, nossos colaboradores comem na nossa mesa. Aí. Isso é verdade. Lá vai chegar na noite, nós vai trazendo o povo tudo para dentro. Eu não ia falar não, mas já que a dona Tânia provocou, essa, Neto, é a primeira coisa, quando eu vou na fazenda fazer um treinamento, eu sempre vou antes e eu gosto de fazer um diagnóstico. Eu gosto de dar uma volta. Eu não chamo de diagnóstico, chamo de uma volta. Eu vou dar uma volta. E aí o pecuarista vem em mim e fala, eu vou te mostrar. Eu falei, muito obrigado. Pode fazer o trabalho do senhor que eu vou andar sozinho. Não, mas eu faço questão de te mostrar. Eu falei, eu não quero. Eu não quero porque o que o senhor quer me mostrar eu não quero ver. E o que eu quero ver o senhor não quer me mostrar. Então, o senhor pode me deixar aqui que eu vou dar uma... E o primeiro item, né, para a alegria da dona Tânia, e o primeiro item é comida. A fazenda que tem 2 comidas, Neto, tá errada. Uma fazenda não pode ter 2 comidas. Não pode ter a comida da casa grande e não pode ter a comida dos trabalhadores. Diferente. Você entendeu? Se for arroz, feijão, carne moída e tomate, é para todo mundo. É para todo mundo. Para o dono, para o filho do dono, para a visita, para o peão, para o repião, para todo mundo. É uma comida só. Esse é o primeiro item que eu olho numa fazenda quando eu chego numa fazenda. Então, dona Tânia está certa. E o que você acha que traz essa diferença tão grande para o pecuarista visualizar o colaborador dele como um igual ou não, sabe? Eu acho que tem uma segregação muito grande em cima disso. E não só isso, né? Eu acho que é uma via de 2 mãos, né? Eu acho que o preconceito, vamos dizer aí, tá na ida e tá na volta, né? Meu amigo, seu amigo, amigo do seu pai, José da Égua, vulgo Arthur Guimarães Fonseca, tem uma frase que eu não sei que é dele, mas eu repito como sendo dele, que ele fala o seguinte, né? Pecuarista herda tarde. O amor que o pecuarista tem na fazenda, não só o pecuarista, todos nós, técnicos, o colaborador, o dono de fazenda, a pecuária ele gera um amor na gente, uma paixão, que o dono de fazenda não larga. Ele está lá com 90 anos e está agarrado e quer dar ordem, quer fazer do jeito que ele faz. E o filho dele está com 60 anos. E muitos falam, papai que faz, papai que fez. Então o pecuarista herda tarde.
E isso faz com que a cultura da pecuária se perpetue muito forte. Você quer ver um exemplo muito claro? Está vindo uma nova geração aí que escutou a vida inteira o pai falar mal do negócio. Fazenda não presta, frigorífico rouba, commodities, o governo não faz isso, o governo faz aquilo, fazenda é uma bosta, fazenda é isso, fazenda é aquilo. O moleque cresce e o pai quer levar ele para onde? O pai quer que ele cuide do quê? Daquele negócio que o pai falou a vida inteira para ele que não presta. O menino fala assim, não, pai, eu não vou não. Eu não gosto de roça, não. Eu vou trabalhar na Bolsa de Valores, eu vou montar uma startup para mim de outra coisa, eu vou trabalhar com drone, mas na fazenda, que o senhor falou a vida inteira que não presta, que é um negócio ruim, negócio, só quer que eu vou para lá? Não vou, não. Então, nossos pais vendem muito mal o negócio deles para os filhos, Neto. Diferente de outras empresas, né? Que o pai tem orgulho, que o pai quer lucro, que o pai quer mais, que o pai tem controle. O camarada tem uma empresa que vale 2 milhões e ele tem tudo. Departamento de contabilidade, financeiro, recepção, papel, controle, documento, tudo. E ele tem uma fazenda de 20 milhões que ele não anota, ele mal anota quantas cabeças tem lá na fazenda. Ainda nós temos isso, esse abismo é muito grande, nós temos que encurtar esse abismo. E quem que vai encurtar esse abismo? Pessoas. Pessoas. Quando você chega numa fazenda levando o seu conhecimento, você leva para o gado ou você leva para a equipe? Você leva para a equipe. Você leva para a equipe, tudo. Não tem nenhum fornecedor para a fazenda que leva uma cerca elétrica, uma semente de capim, uma nutrição, uma sanidade, uma produção para as vacas. É para a equipe. É puramente para a equipe. E eu te pergunto, meu amigo, esse colaborador foi consultado? Perguntar para ele se ele queria aquele treinamento, que na maioria, 99%, é de interesse da fazenda? Perguntar para ele se ele quer aprender sobre cerca elétrica? Não. Chega o cara da cerca elétrica, chega lá, com o aval do dono da fazenda, fala, vim ensinar vocês a mexer com cerca elétrica. A turma olha e fala, tá bom, o patrão mandou, né? Tá lá um monte de prisioneiro lá, né? Eu tô aqui porque o patrão mandou, eu não tô aqui porque eu quero. Aí o cara fica lá, com o braço cruzado, olhando pro céu, podia acabar logo. Aí o cara da cerca elétrica vai embora, deu um puta de um treinamento, né? Uma big de uma empresa, um produtaço, mas para alguém que não queria. Alguém que não foi consultado. Alguém que ele não gastou 30% do tempo para se dar para a equipe. Eu falo que o cara não pode trazer a equipe para ele. Ele tem que levar ele para a equipe. Ele tem que chegar mais cedo, ele tem que almoçar lá com os peão, ele tem que saber quem que é o cabeça, quem que é o cara que vai manejar a cerca, ir lá na casa dele, conversar com ele antes, perguntar que time que ele torce, e dar uma voltinha de burro com ele, entendeu? Levar ele pro cara, para a equipe. Falou, deixa eu mostrar para vocês quem eu sou. Eu sou parceiro de vocês. Tá? Eu sou um veterinário que vive na roça, a minha botina suja aqui, a minha calça rasgada. Aí a equipe compra ele. Aí o aproveitamento do treinamento é muito maior. Você entendeu? Esse é o pensamento do Ricardo. Eu não sei se o Ricardo está certo. Tá certíssimo. O pessoal aqui tá todo mundo falando que tá fantástico o tema que a gente tá trabalhando. A Lohane Prado falou: como que você orienta, Ricardo, lidar com picuinha entre colaboradores? Ó, fala para ela que essa live aqui é proibido psicólogo entrar aqui, é só veterinário, zootecnista, peão e boiadeiro. Ô, Neto, vou responder para você, mas para a Lohane, para todos. A primeira coisa que eu faço quando eu chego numa fazenda, hoje eu tenho algumas fazendas, Neto, que eu vou, levo o encontro, aí o dono vira para mim e fala assim, tá, mas e agora, você vai embora? Eu falo, eu vou, o senhor me contratou só para treinamento. E, felizmente, em algumas fazendas eu já tenho um contrato de voltar todo mês. Então, eu tenho hoje 7 fazendas que eu faço um trabalho mensal, eu volto todo mês. E a primeira coisa, quando eu volto após o treinamento, eu falo pro dono, eu quero conversar com um por um. Eu quero saber quem é, um por um, mas eu não quero saber o nome e CPF dele. Eu quero saber a dor dele, eu quero saber como é que ele foi criado, eu quero saber onde estão os pais dele, eu quero saber como é que foi a infância dele. Eu quero saber, eu vou aplicar alguns testes com ele, eu tenho parceiros, eu tenho 2 psicólogas que a gente trabalha junto, que faz os testes nas fazendas, é um trabalho muito bacana, para a gente conhecer. E o tal da picuinha, a gente esforça ao máximo, mostrando o quanto é importante o colaborador estar envolvido nos números, na produção. Quanto mais a cabeça do colaborador tiver envolvido nos números, nos indicadores, na produção, menos ela vai estar em picuinha. Né? E onde é que está a causa disso? Nos proprietários. Quais fazendas nós vamos que tem gestão à vista? O meu sonho, eu falo isso nos meus encontros, o meu sonho é chegar num confinamento ou numa fazenda de corte e ter uma placa enorme escrita assim, ó, em 2020, produzindo tantos quilos de carne. Em 2021, produzindo tantos quilos de carne. Em 2022, tantos quilos de carne. Então, o combate à picuinha é colocar mais informações de desejo deles. Se o cara é do confinamento, eu pergunto para o limpador de bebedor do confinamento. Você sabe quantos quilos de carne você coloca mais se você levar sua água de limpa para muito limpa? Nenhum até hoje sabe me dizer. Não tem ideia, estou aqui limpando. Aí se o cara não tem informações técnicas, informações que geram curiosidade, interesse, participação dele, ele vai falar da vida dos outros, ele vai falar da mulher,
né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de um público, de pessoas que tiveram menos oportunidade de educação do que nós, né? Uhum. Não são pessoas formadas, são pessoas que estudaram pouco. Eu encontro muito colaborador que não teve a oportunidade de estudar. Então, você tem que trazê-lo e instruí-lo. Eu já falei em Fazenda, contrata alguém, 2 colaboradores, você não sabe escrever. Contrata alguém para ensinar ele. Pega uma professorinha, paga para ela, monta uma salinha de aula e fala assim, você vai aprender a ler. Como é que você está devolvendo esse colaborador para o mercado? Já pensou? Ele Um cara que entra analfabeto e sai com um ensinamento de vida. Entendeu, Neto? Mas o nosso pecuarista, Neto, enquanto ele não equilibrar a balança do amor nos animais para amor em pessoas, nós sempre vamos ter essa balança desequilibrada. O cara está preocupado com o pasto, com o boi, com o ganho de peso, com o frigorífico, com a China, com a arroba. Não estou dizendo que não tem que estar sim, concordo, mas ele não pode não preocupar, não olhar para a sua equipe. Ele não pode deixar de olhar para a sua equipe, ele tem que olhar. Então, respondendo, é levar instruções acima da picuinha, né? E desenvolver valores dentro da fazenda. Qual fazenda hoje que tem missão, visão e valores que você já foi? Não é na parede. Porque se eu chego na parede, bacana. Aí eu copio os valores e pego os colaboradores. Fala 2 valores para mim aqui da fazenda. Hã? Fala o quê? Valores. Aí o meu valor eu ganho tanto de salário por mês. Os valores da fazenda estão dentro da cabeça do colaborador, está lá na parede do escritório. Então, o que tem, faz para os outros. Não faz para a equipe, tem que fazer para a equipe. Isso aí que você me falou me fez lembrar até que até a minha esposa perguntou isso daí, né? E ela trabalha exatamente com educação parental, que é a educação do pai e da mãe. Não é do filho, não. É educar os pais. É? E ela trabalha com isso, ela produz conteúdo em cima disso também. E é exatamente essa questão. Molecada tá fazendo birra, muitas vezes o pai quer descer o couro, né? O pecuarista quer punir, né? Sendo que, na realidade, o que seria essa comunicação? Seria exatamente você direcionar a atenção. A Lorraine está aqui, ela está vendo que ela fala isso para mim direto também. Menino está fazendo uma coisa que você não quer que ele faça, direciona a atenção, ao invés de dar bronca, ao invés de ficar jogando um monte de não na cara, direciona a atenção. E isso que você está falando para a gente não é diferente, cara. Comunicação não violenta, vamos dizer, não é só para menino. Esse serve para tudo quanto é que é tipo de gente. Claro. Direciona a atenção para indicadores de produtividade, que a gente não vai ter tempo para mexer com picuinha. E não vai ter também esforço, não vai gastar fosfato com isso, entendeu? Da mesma forma que seu filho não dá birra sem plateia, o seu peão, o seu colaborador também não vai dar birra, não vai ficar com picuinha, se ele tiver o que fazer, se ele tiver um planejamento de gestão bem bacana, se ele souber a quem responder, se você tiver um organograma bem definido, o cara saber a quem procurar, a quem responder. Se ele sair cedo, eu falo, eu tenho que fazer isso, isso e isso, eu estou apertado e eu vou devolver porque a fazenda me proporciona muita coisa boa. É você canalizar o tempo livre que ele está de picuinha para coisas importantes. Reunião e aprendizado é uma delas. Eu falei no começo aí da Cargill, né? Eu trabalhei na Cargill durante 7 anos. Quanto tempo, Neto? Isso é estimativa do Ricardo, tá? Isso não é números exatos, por favor. Quanto tempo você acredita, você pensa que a Cargill, a Nutron especificamente, a Cargill é muito grande, mas a Nutron que eu trabalhei, quanto tempo você acha que ela dedica do tempo de trabalho dos funcionários dela? Quanto tempo você acha que ela dedica para treinamento? 30%. 30% do tempo de trabalho em online, em encontros, em viagem, em treinamento, não menos do que 30%. Será que ela está errada, né? Será que ela é a maior empresa de alimento do planeta, cometendo esse grande erro de investir em treinamento, capacitação? Rapaz, você sabe qual é a minha maior raiva do Covid? Claro, depois da perca de tantas pessoas, de tantos irmãos, de tantos amigos, de tantos familiares, o Covid me tirou a viagem para o Canadá. Eu estava com o passaporte prontinho para ir para o Canadá. Eu ia ficar 15 dias no Canadá com a turma de pecuaristas pela Nutron. Eu ia ficar 15 dias. E o danado do Covid nos tirou isso. Então, é investir em treinamento. Não tem escapatória. Não tem para onde correr. Né? Se as grandes empresas, se os grandes grupos fazem isso, será que eles estão errados? Ah, mas minha fazenda é muito pequenininha. Não interessa. Se você tiver um funcionário, treine. Se você tiver um cara que vai lá uma vez por semana, treine. Chama ele, mostra para ele, conversa com ele, passa. E o pecuarista também treinar, né, Neto? O pecuarista também tem que treinar. Ele não pode ir para uma Scott, para um evento, ouvir uma live, para encontrar um amigo, para dar risada, para falar bobagem. Não, ele tem que ir lá e falar, eu preciso aprender algo. Eu preciso ver o que eu estou fazendo de errado e mudar na minha casa. A cultura da nossa pecuária é muito antiga. E ela não pode. Olha o baile que a agricultura está dando na pecuária. Não é justo isso. Eu fico mais sentido. Onde a agricultura entra, o apagão de mão de obra explode. Porque a agricultura vai lá e pinça os melhores,
ela tem horário de trabalho, ela tem um trator cabinado com ar-condicionado e som, ela contrata o cara para tratorista e ele não vai lavar peça, né? É tudo determinado, as grandes empresas, as grandes agriculturas, e aí ela tem o direito e o poder de contratar os melhores. E o que sobra? Aqueles menos capacitados. E quem está errado? Não tem ninguém errado, né? Está todo mundo colhendo o que foi plantado ao longo desses anos. Afinal de contas, os menos capacitados foi alguém que colocou eles lá, né? Não é? Alguém devolveu ele para o mercado sem capacitá-lo, sem achar, não, mas isso não é responsabilidade minha. Eu fiz um podcast um dia com os meninos aqui, com a turma, e teve uma fala minha que eu cortei um pedacinho e ela viralizou, você já viu ela já. Eu falo da esposa do colaborador. A esposa do colaborador, ela pode ser amiga ou ela pode ser inimiga da fazenda. E isso é responsabilidade do dono da fazenda, não é do marido dela. Porque se ela estiver num lugar ruim, sem trabalhar, sem filho, numa casa ruim, sem internet, você acha que uma menina de 20 anos vai ficar num lugar desse, né? Ela vendo lá no WhatsApp dela, a prima, a mãe, lá na praça tomando açaí, o coitado do marido dela vai chegar e vai falar assim, aqui, ó, minha prima tomando açaí lá na praça, e eu aqui, nesse fim de mundo, nesse buraco, eu vou embora daqui. E quem que vai ganhar essa disputa? O dono da fazenda ou a ela? Né? Eu tô indo, se você quiser ir comigo, para onde que ele vai? Ele vai com ela, é a família dele, né? Olha só, nós recebemos aqui uma pergunta do Merx Sartor, que inclusive é aluno nosso lá na Escola de Pecuária Lucrativa. Tem muita gente querendo emprego e não trabalho. Qual que deve ser a motivação ou atitude que deve ser com esse tipo de colaborador? Ou, na sua opinião, tem pessoas que não tem jeito mesmo? Tem pessoas que não tem jeito. Os laranjinhas sempre vão existir na caixa. E aí nós temos que partir de um princípio que a pecuária também é muito deficitária, da contratação. Né? O pecuarista contrata o cara quando? Quando ele precisa. Aí faz-se uma contratação rápida, correndo, às pressas. Né? E como é que deve ser uma contratação? Lenta, devagar, a hora que você não precisa. A demissão rápida e a contratação lenta. Isso é lei, né, Neto? Isso é lei. Então, se você está precisando, se você está com o trator parado e está na hora de plantar, está na hora de gradear, o cara fala assim, eu sei pilotar trator, então corre aqui, monta lá. E põe o cara lá. Depois descobre que o cara é doido, drogado, maluco, irresponsável. Tá? Depois que ele descobre. Então, o primeiro erro está em não ter um percentual correto da folha de pagamento proporcional ao faturamento da fazenda. Se a sua proporção permite você ter um colaborador coringa que você não está precisando, contrate-o, põe ele lá dentro. Você vai contratar ele com calma, você vai testar, você vai olhar, você vai conversar uma vez, vai conversar 2 vezes, vai botar uma empresa de recrutamento e seleção para te ajudar, já que você não é bom naquilo. Contrate uma empresa de recrutamento e seleção. Ah, mas não acha. Não acha porque ninguém quer. As fazendas não se preocupam com isso, mas na sua cidade mais próxima, se você procurar, você vai achar. Uma cidadezinha maior e tudo, você vai achar assim. Então, a seleção do colaborador é o segredo de você ter uma equipe melhor. Né? E se você consegue contratar uma equipe nota 7 e você queria uma nota 9, você põe esses 2 pontos percentual lá dentro da sua casa. Com treinamento e seleção, e dessa equipe vai espirrar mais um, e os que ficarem porque está achando bom. Você quer ver um exemplo, Neto? Bacana, que eu gosto demais de citar. Há um tempo atrás, uma fazenda que a gente vai mensalmente, nós tivemos a oportunidade de participar de uma maratona de currículo. Elaboramos a maratona, fizemos um pódio, compramos medalha, a dona da fazenda muito empolgada, a menina maravilhosa, e fizemos a maratona, 500 metros para as crianças, 2 quilômetros para as mulheres, 4 quilômetros para os homens, e premiação e tudo, num domingo de manhã, sem nenhuma visita, não tinha visita, a maratona foi feita para os colaboradores, que 90% das festas que são feitas na fazenda não é para o colaborador, é para visita, é para o amigo, para o compadre. Então, esse dia foi feito para eles, e você não imagina a felicidade dos caras. E aí você começa a ver, eu estava lá de espião, eu comecei a ver aqueles que não se engajaram, que acharam que aquilo era uma bobagem. E é exatamente os piores funcionários. E teve um efeito final que eu amei. Eu chamei o dono e falei, o senhor viu a alegria das crianças? Ele falou, vi, rapaz, os meninos felizes, né? Falei, e o principal, o senhor viu? Ele falou, o quê? Falei, onde é que esses moleques que ganharam medalha, que subiram no pódio com o pai, que viram o pai subindo no pódio, e o pai feliz pra caramba, onde é que esse molequinho vai querer trabalhar quando ele crescer? Aqui, na fazenda do senhor. O senhor está construindo o trabalhador de amanhã. Ele vai ficar aqui, ele não vai sair. Você entendeu? Então, é investir nas pessoas, né? Não tem, né? Não tem delongas. É gostar de pessoas. Quantos proprietários a gente conhece que tem birra, que tem raiva, que fala mal da equipe dele? Quantos, né? Quantos você conhece? Quantos eu conheço?
Tá certo isso? Você tem uma equipe, você vai ver, minha equipe é uma bosta, minha equipe é um bando preguiçoso, minha equipe, se eu pudesse, eu mandava tudo embora. Não vai conseguir. Já está faltando o essencial. É de cima para baixo, né? O exemplo tem de cima. Nós estamos com uma pergunta aqui da Laís do Agro. A Laís do Agro, ela está falando aqui que ela é recrutadora e headhunter, vê que o problema de mão de obra é generalizado, é um problema nacional, que ela enfrenta esse problema aí todos os dias. E ela fez duas perguntas aqui, que eu vou trazer as duas juntas, tá? Tá. Primeiro ela fala assim, Ricardo, quanto tempo para que essa mudança aconteça? Isso. Essa visão das pessoas na propriedade rural. E a segunda pergunta, que eu acho que tem muito a ver com essa daqui também, é, esse conceito tem alcançado de fato os produtores? Qual que é a sua percepção? A primeira pergunta é muito difícil, né? O tempo. O tempo é proporcional à força que você põe, à dedicação que você põe, aos colaboradores que você traz para dentro da sua fazenda para auxiliar, para treinar esses colaboradores, a seleção que você tem, a contratação que você faz. Esse tempo, ele não existe precisão. Né? Eu não posso falar, não, se você começar a investir na sua equipe, dentro de 1 ano e meio, você está com a equipe nota 10. Não me atrevo a dizer isso, e se alguém me disser, eu não acredito que essa fórmula mágica existe. Isso é proporcional à cultura. Eu costumo citar de exemplo, um exemplo maravilhoso que nós temos aqui em Goiás, que é o Grupo Otávio Lage. O Grupo Otávio Lage, hoje, está na 3ª geração. O doutor Otávio, depois os filhos, o Ricardo, e agora no Rodrigo, 3ª geração. O Rodrigo está colhendo um plantio do avô. O Grupo Otávio Lage tem uma equipe que é alucinada com a agropecuária, com o grupo. Alucinada. Eu falo de causa própria, eu conheço lá, eu vou lá. Eu sou amigo do Leonardo, que é o diretor de pecuária, sou amigo do Rodrigo, que é o filho do doutor Otávio. Então, a turma de lá, você pode ir lá por dinheiro neles. Quem quiser aí, me manda um direct aqui, vou mandar o telefone do Leonardo, que é o diretor de pecuária, põe dinheiro nele. Fala para ele quanto você ganha, não quer saber, eu vou te pagar 3 vezes mais. Eu duvido que ele saia, porque não é dinheiro que segure, não é dinheiro que segura, e não é dinheiro que faz embora. O que faz a pessoa ir embora é infelicidade. É o cara não estar feliz, é o cara não estar engajado, é o cara não ter propósito, é o cara estar ali por... Não sei por que eu estou aqui. Né? Então, a primeira pergunta de tempo, não me atrevo a responder, Neto. A segunda, eu falo para ela o seguinte, as fazendas que, eu posso dizer, um exemplo meu dessas 7 fazendas que eu estou indo mensalmente, os proprietários estão muito felizes, muito envolvidos, muito envolvidos mesmo. Eu tenho um que eu gosto de citar, que eu cito o nome porque é por admiração, e aqui nós não estamos escondendo nada, em Montevidéu, confinamento da Mela, meu hoje amigo Macedo. O Macedo, tudo que a gente chega para ele e fala, Macedo, nós precisamos melhorar isso, Macedo. Pode arrumar. Vai lá, arruma. Macedo, o alojamento dos meninos está precisando do banheiro, tá feio. Já chama o cara lá, ó, providencia aqui, ó, o alojamento. Vai lá olhar o alojamento dos meninos. Macedo, vamos fazer umas lixeiras aqui na fazenda? Vamos fazer lixeira. Então, ele está extremamente envolvido no projeto de educação continuada que a gente leva para as fazendas. Se ele não se envolver, né, pode cair fora. Pode cair fora. Se ele achar que o problema da fazenda está na equipe, sai fora. Que o problema está nele inicialmente. Se ele não conscientizar que o que ele faz tem que ser mudado, sai fora. Então, as que eu estou, eles estão imensamente engajados. Alcancei o objetivo primeiro, que é vender para eles primeiro a necessidade. As primeiras reuniões são com eles, são com os donos. Eu não faço reunião com a equipe primeiramente. Eu mostro, eu falo. Eu vou te contar uma coisa que eu fiz com um dono, que nesse dia eu até arrependi. Eu cheguei numa fazenda e vi as condições de alimentação da equipe. Muito ruim. Comendo sentado num barracão de máquina, no meio de estopa suja, trator, plantadeira, aquela bagunça, gato, cachorro, e eles lá sentados no chão com a marmitinha de alumínio, batendo na marmitinha deles na hora do almoço. Eu fui e tirei uma foto daquilo ali que eu vi. Falei, isso vai me ser útil. Aí foi chegando perto do almoço, eu andando sozinho, você lembra que eu falei que eu ando sozinho? Foi chegando perto do almoço, o proprietário me chamou, cara, vamos almoçar, vamos almoçar. Quando eu cheguei na mesa de almoço, carne tinha 3 tipos de carne. Uma mesa com copo, com taça, com prato, com salada e barará, aquela mesa maravilhosa, né? E eu olhei para aquilo e falei, tá bom, almocei. Falei, como é que eu vou pegar esse camarada? A hora que acabou, né? Eu virei para ele e falei assim, seu fulano, mas como é que eu vou trabalhar agora? Olha o almoço que o senhor me ofereceu. Que almoço, hein? Ele arrumou a golinha da camisa assim, o Neto, e mordeu na isca que eu queria. Ele virou e falou com essas palavras, falou, não, Ricardo, aqui a gente faz questão. Aí eu falei, morreu. Peguei o meu celularzinho, pus na fotinha da equipe dele, virei o celular para ele, falei, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza que o senhor faz questão? O senhor conhece essa turma aqui?
o senhor está reconhecendo esse lugar aqui? E eu sei o que tem dentro dessa marmita. Aqui tem arroz, feijão, carne moída e tomate. Quem tinha que estar comendo essa marmita aqui era eu. É essa equipe aqui que o senhor quer que tenha olhar de dono? É essa equipe aqui que o senhor quer que tenha amor nas coisas do senhor? Se o senhor não está priorizando a alimentação? Neto, ele ficou vermelho, amarelo, laranjado, cor de rosa, ele ficou toda coisa que você pode pensar. Mas, como eu não fui lá dar tapinha nas costas dele, né? Mas, como, infelizmente, eu não sou como a grande parte dos técnicos que vai lá e fala o que o cara quer ouvir, não fala o que ele precisa, eu virei para ele, pedi desculpa, eu falei, senhor, me perdoe da forma que eu estou falando, mas se eu estiver falando errado, o senhor me corrija. Ele olhou para mim e falou, não, você está certo. Eu falei, então, se eu estou certo, eu vou continuar. Ele tinha acabado de fazer uma casa para o gerador. E eu tirei a foto do gerador e falei, senhor, está falando para mim aqui que o gerador da fazenda do senhor é mais importante que a equipe. O senhor vai ficar com luz da fazenda, com a equipe ruim no escuro. Esse olhar tem que mudar, sabe, Beto? Esse olhar tem que mudar. Coisas básicas, coisas básicas. Nós estamos falando de comida, alimentação. Não, inclusive a Laís está falando aqui, né? Eu vejo que uma empresa se importa com o colaborador quando eu entro no banheiro. Pronto. Boa. Ótimo, ótimo. Eu ouvi muito uma expressão, enquanto eu estava, o Antônio Schacker teve aqui em Ji-Paraná, a gente rodou fazendo eventos aqui, e ele falou muito da expressão do pecuarista que ele é o pai, né? Ele gosta de ser pai da turma, né? Então, às vezes, não manda funcionário embora porque tem um apego afetivo até pela pessoa, não manda, às vezes, deixa de contratar alguém que poderia ser melhor por causa de coisa que ele ouve falar. Às vezes leva muito o sentimento acima da lógica, né? Eu concordo com o Chaka, eu não gosto do termo família. Nos meus encontros, eu elimino o termo família, porque família tem o direito de cada um ser de um jeito. Um faz medicina, o outro não sei o quê, ele pode escolher o que ele quiser. Então, eu trato o termo time, equipe. E quando ele fala que ele é um pai, eu acrescento que ele é um pai que quer ser amado. E o pecuarista não pode ser amado. Ele não tem que ser amado. Quando eu vou na fazenda, eu não quero ser amado, eu quero ser respeitado. E qual é o princípio básico de você ser respeitado? Respeitar. Né? Você respeitar o outro. E respeitar o outro não é não falar bobagem, não é xingar, não é verbal. É respeitar as condições de vida dele, o ambiente dele. Eu falo muito, você quer ajudar seu colaborador? Não olhe para ele. Olhe para o ambiente que ele está inserido. Aí você vai ajudar ele. Né? Limpeza, Neto. Limpeza. O que eu vejo de fazenda imunda, cheio de traia, cheio de coisa, pallet, sacaria, bag, ferro velho, arado, que era do tataravô, jogado de Guaraná para casa, um ambiente bagunçado, tudo que é sofá que estraga em casa, vai para onde? Geladeira quebrou, vai para onde? Um trem velho quebrou, leva lá para fazenda, Fazenda não é lixão, gente. Fazenda é sua empresa, é seu lugar de trabalho, leva para farmácia. O cara tem uma rede de farmácia, o sofá da casa dele quebrou, fala, leva lá para farmácia. Você já chegou na farmácia suja, bagunçada, com lixo? Você não... E fazenda? Quantas fazendas sujas nós chegamos? Eu fui numa, que eu estou trabalhando, a primeira ação que eu propus foi limpeza. A primeira. Eu vendi para os donos, peguei os donos, são dois, falei, vamos ali comigo? Vamos. E fui abrindo os barracão. E fui mostrando para eles. Falei, olha aqui. Olha onde o colaborador seu está trabalhando. A imundícia que é, joga fora, põe fogo, lava, ferro velho. Ah, mas aqui não tem ferro velho. Montou tudo, põe no caminhão e leva para a cidade. Tira isso daqui, limpa a sua casa. Isso aqui é a sua casa, seu colaborador está aqui. Limpeza, né? Quantas fazendas nós temos? Né? Sua casa, você paga uma faxineira, você quer sua casa bonita, você quer cuidar da decoração, você quer a flor. O colaborador também quer. Eu não esqueço do Fernando Andrade dando uma palestra. Inclusive foi aqui em Rondônia que ele falou isso. Falou, o povo vai... Inclusive até polêmico o que ele falou. O povo vai deixando o sofá velho, acaba na casa, leva para fazenda. Geladeira velha, leva para fazenda. Até parente mesmo, que ele não vê muito uso nele, ele leva para fazenda. Você sabe que eu vou contar uma história engraçada aqui para não dar uma quebrada na live, que nós estamos falando coisa muito pesada, muito brava. Você sabe que o professor Fernando Andrade foi professor nosso, em zootecnia, assim como seu pai? Sei. O professor Fernando não dava prova. O professor Fernando dava 10 para as mulheres e 9 para os homens, de cima e embaixo. E eu tinha mania, e tenho ainda, de usar alpargata. Aquelas alpargatas de corda, né, do gaúcho mesmo. E eu ganhei uma vermelha e eu lavei ela com meia rosa. Olha o tanto que o Fernando é fogo na roupa. E aí, no dia dele dar nota, ele tá lá, dando 10 para as mulheres, 10 para as mulheres, 9 para os homens, 9 para os homens. Aí, hora que chegou meu nome, ele olhou para mim assim e falou assim, e você, Bacalhau, com esse sapatinho rosa seu aí, você vai ganhar 9,5. Então, eu sou o único aluno do Fernando, nós vamos ter que me inteirinho que ganhou 9,5. Se tem outro, eu não sei. Eu fui o único. Adoro o professor Fernando. O professor Fernando Andrade é uma sumidade. O bicho tá ativo até hoje, velho. Eu acho que não, que lá não
para. Eu estudava, Não para, não. ele já era velho, né? O seu pai eu sei que ele pinta cabelo, ele faz botox, seu pai eu sei disso. Agora o Fernando não tá vivo. O Fernando tá vivo, trabalhando igual um menino até hoje. Eu fiquei sabendo a notícia dele lá em Caçu, não fazendo, eu vou encontrar com ele lá. Ó, o povo aí, ó. Fui aluno dele e só ganhei 9. É coisa boa. No meu encontro, eu coloco algumas pitadas de descontração, porque ele vai ficando um assunto meio pesado, né? Você começa a falar de problema, defeito, coisa. E não pode. Pessoas, de novo, né? Pessoas têm que ser felizes. Pessoas não podem ser infelizes, né? E quando eu vou numa fazenda, eu faço questão de levar felicidade. Eu faço questão de fazer uma turma, de brincar com um, brincar com o outro, aquele que é mais tímido. Eu vou brincando devagarzinho, vou puxando a língua dele e falo, não, vamos falar, nós dois, se prepara. Então, tem que ser gostoso, né? A pessoa que trabalha numa empresa, ele não pode escutar a músicazinha do Fantástico domingo e sentir mal. Qual é o sentimento que você tem domingo à noite sobre a segunda-feira de manhã? É aquele sentimento assim, falar, nossa senhora, já é domingo à noite, puta merda, amanhã tem que acordar. Ou é assim, caraca, amanhã eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Mas qual é o sentimento que a musiquinha do Fantástico gera no domingo à noite sobre a segunda-feira de manhã? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós, né? Para nós mesmos. E se o sentimento for ruim, sua vida não está boa. Olha só. Você vai passar de segunda a sexta esperando o fim de semana. E o fim de semana passa rápido. Eu vou falar porque eu acho que a minha esposa não está aqui. Na live ela não está ouvindo, ela não está aqui em casa, né? Não chegou ainda, e eu acho que ela não está na live. Se ela tiver, vai. O maior termômetro que eu tenho, o quanto eu sou feliz hoje com o que eu faço, é a minha esposa. A hora que eu vou arrumar a mala para viajar, ela fica brava. Fala, vai ele arrumar a mala feliz. Ó. Ele arruma a mala cantando. Parece que ele tem prazer de ir embora. Fala, não, amor, eu não tenho prazer de ir embora, mas eu amo o que eu vou fazer hoje. É tão gostoso, né, Neto? É tão gostoso amar o que você faz. É. Né? O trabalho fica gostoso, a equipe fica bacana. De novo, gente feliz não enche o saco dos outros. Então faça a sua equipe feliz. Ela vai produzir mais. É muito difícil, né, Neto? Porque a gente não tem... os indicadores nas fazendas são ainda falhos, né? Pouco. E você não sabe o quanto você teria de mais produtividade se você tivesse uma equipe com uma nota aí de 7 para 9. É difícil mensurar isso, né? Você sabe que aquele pasto não está produzindo o que pode produzir. Você sabe que aquele boi não está ganhando o que ele pode ganhar. Mas você não sabe se eu tivesse uma equipe capacitada, se eu iria conseguir tirar isso do animal e do pasto. É como fazer propaganda, né? Você tem um estabelecimento, você vai e faz uma propaganda. A venda aumentou 10. Se não tivesse feito a propaganda, tinha aumentado? Não sei, você fez a propaganda. Então, investir em pessoas é como fazer propaganda. A Coca-Cola precisa fazer propaganda? Não, e ela gasta bilhões e bilhões com propaganda. Por que ela faz propaganda? É porque se ela parar, a Pepsi passa no lugar dela. Né? Quando você para, você não para, você fica para trás. Porque o mundo vai embora. Você fica para trás, você não fica parado. Então, o pecuarista que está parado, eu lamento informar ele não está parado. Ele está ficando para trás. Ele está ficando para trás. Porque as coisas estão indo e ele está ficando para trás. O pecuarista, o colaborador, né? O funcionário, o cara trabalha no confinamento, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o bebedouro. Cara, então eu tenho que entender o que eu estou fazendo. E como eu entendo? Alguém tem que me instruir. Eu não tenho autocapacidade para me auto-instruir. Então alguém tem que me capacitar. Mas não é me capacitar a limpar melhor. É me capacitar para me entender o que eu estou fazendo. Por que eu vou limpar? A vida inteira eu vi boi tomando água suja. Para que tem essa frescura de lavar todo dia água limpa? A água boa é aquela que a pessoa bebe, né? De novo, meu amigo Renato Dibo, doutor Água. Por que frescura do dono, tem que lavar essa bosta todo dia? Boi bebe qualquer coisa. Mostra para ele, faz um teste, explica, né? Capacita ele a entender o que ele está fazendo. Esses dias para trás eu cheguei na fazenda, eu fiz o produtor só chegar perto e cheirar o bebedouro dele. Já tinha 2 semanas que não lavava e era uma terminação intensiva a pasto. Ele chegou, cheirou de longe e falou, tá fedendo. Eu falei, agora imagina o seu animal que tem um olfato muito mais sensível do que o seu. Que precisa beber, nessa tipe aqui tem que beber 70, 80 litros de água por dia. Imagina se ele vai beber isso. Não, vai beber nem 30. Aí o cara fala assim, não, mas o boi bebe, você também bebe. Se eu te amarrar no pé de um pau, te deixar 3 dias sem água, e eu botar água na minha boquinha, você bebe. Não tem outra, né, Neto? É claro que eu bebo. Eu também bebo essa água lá dos bois. Se eu tiver amarrado, preso, e não posso sair para lado nenhum, rapaz, eu bebo lama. Eu não vou morrer de sede, eu vou beber lama, né? Mas a nossa consciência tem que ir crescendo. Hoje, graças a Deus, nós temos agropecuárias nota 10, né? Fazendas espetaculares, confinamentos gigantes, com produções maravilhosas. Senão nós não estaríamos aí onde nós estamos, né? Com exportação, com produção. Então nós não estamos aqui falando mal da pecuária. Nós estamos dizendo o que precisa e pode ser melhorado ainda.
né? Eu gosto muito de frisar isso. Porque fala, ah, cara, mas você é negativo? Não, muito pelo contrário, eu sou positivo pra caralho. Eu adoro pessoas e acredito em pessoas e aposto em pessoas e gosto de pessoas. Né? Para mim, o meu maior prazer, quando eu recebo no meu Instagram ou no meu WhatsApp, uma mensagem de um peão da fazenda, falando, que dia que você vem? Aqui para mim eu ganhei o dia. Eu ganhei o dia. Né? Que dia que você vem, achando bom eu ir, né? Não pelo correr. Né? Então, é gostoso quando você fala, poxa, eu tô levando algo legal para esse cara. Eu tenho uma fazenda de leite que eu trabalho aqui em Goiás, e outro dia eu virei para a dona, para o proprietário, e falei, eu vou fazer uma reunião com as mulheres. A fazenda tem 9 mulheres que trabalham na fazenda. Aí ela falou, não, legal, bacana, cara, é bom que você conversa com ela. Eu falei, mas eu quero as mulheres dos peões que não trabalham na fazenda também. Uhum. Para minha surpresa, quando as 3 que não trabalham chegaram, elas estavam com cara de susto. Por que nós estamos aqui? Por que nos chamaram? Nós não trabalhamos na fazenda. Olha para você ver a mentalidade delas. E aí eu, carinhosamente, as recebi e falei, correto, vocês não trabalham diretamente na fazenda. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês, da importância de vocês com quem trabalha. E vocês 3 são peças fundamentais aqui na fazenda. Mas nós não fazemos nada, vocês fazem muito mais. Ficamos 5 horas conversando. Eu chego lá na fazenda, elas falam, que dia que você vai fazer outra reunião com nós, mulheres, de novo? Eu falei, não, agora é com os homens. Agora tem que fazer com os homens, porque os homens ficaram com ciúme, que eu fiz só com as mulheres só. Então, é olhar para as pessoas, né, Neto? É olhar para as pessoas. Não tem escapatória, meu amigo. Eu achei muito importante isso que você trouxe, do impacto de ensinar para a pessoa não só aquilo que ela está fazendo e aquilo que ela tem interesse, mas o impacto do que ela está fazendo traz no resultado da fazenda. Então, acho que isso é o grande ensinamento que fica, é envolver mais as pessoas, é trazer as pessoas para mais perto, é trazer satisfação para o trabalho dessa pessoa, se essa pessoa está satisfeita só executando ou ela está satisfeita com o resultado do trabalho dela. Será que ela sabe o resultado do trabalho dela? Então, eu acho que é uma reflexão que fica muito importante para todo mundo aqui. Sucessão. Eu acho importante, a gente falar de um negócio que é pesado muitas vezes, né? A gente tem aí que é uma média das fazendas são passadas para os filhos numa média de 42 anos de idade. A última média que, pelo menos, eu ouvi dizer, porque não é meu instrumento de pesquisa, né? Mas que eu ouvi esses dias nas palavras de um especialista. E isso me deixou muito espantado, entendeu? É essa questão que você falou, né? O pecuarista herda muito tarde. Aonde que você acha que está o principal... não sei se eu vou dizer até problema, porque às vezes é uma visão tão apaixonada do dono que dura até 90 anos de idade, e quanto mais tempo ele demora... Tá igual o atual rei, né? Esperando a rainha falecer para poder assumir, ele já está mais perto de falecer do que tudo já. Então, tipo assim, o que você acha que é o principal entrave aí nessa comunicação e nesse envolvimento da família diretamente? Neto, esse é um assunto bastante delicado, né? Sucessão, porque nós vamos ter aqui uma gama de filhos diferentes e pais diferentes, mas as minhas andanças, as minhas conversas, e tem acontecido muito. Há 2 semanas atrás, eu fui chamado por uma filha, que está assumindo a fazenda do pai, para mim ir lá intermediar a não saída do gerente, porque a filha não queria que o gerente saísse, e é um gerente top, e o pai queria demitir o gerente. E eu conheço o pai, conheço o gerente, conheço a filha, a fazenda que eu já fui lá, já fiz tratamento, são meus amigos. Ela me ligou e falou, Ricardo, por favor, me ajude. Não podemos, o fulano não pode sair aqui da fazenda e meu pai vai mandar ele embora. Meu pai não está dando certo com ele. Falei, amanhã à tarde eu tenho uma hora, vou dar um pulo aí. Vou ir conversar. Meus amigos, o que eu visualizei? O pai não quer deixar o filho errar. Eu esqueci o gerente. Quando eu comecei a conversa, comecei a ver e falei, escuta, senhor, por que o senhor não está deixando a filha do senhor assumir? Não, mas eu deixo. Ela está aqui comigo. Falei, pois é, ela vai embora. Ela vai embora. Aí eu falei para ele assim, gasta um dinheiro com ela. Ele assustou e falou, que dinheiro? Eu falei, deixa ela errar. Ela não vai vender sua fazenda, ela não vai vender gado, ela não vai desmanchar cerca, ela não vai desmanchar a benfeitoria. Os erros dela é perfeitamente assimilável pela fazenda. Ele virou para mim e falou, mas por que eu vou deixar ela errar se eu estou aqui e posso ajudá-la a não errar? Eu falei, tá certo. O senhor aprendeu errando ou acertando? Não, fui errando. Por isso que eu não quero deixar ela errar. Eu falei, o senhor não vai deixar ela aprender, que o que ensina é o erro, não é o acerto. A gente aprende apanhando, errando, e as suas filhas têm brio. Elas têm vergonha na cara. O erro dela vai doer muito mais do que 20 acertos.
Então, deixa ela assumir a fazenda. Vai pescar, vai assistir futebol, vai para a Itália, vai passear, vai para a Europa, deixa de ser burro. Pega um bocado desse dinheiro e vai gastar em vida. E passa para os seus filhos em vida. Ele não deixou, Neto. Ele não deixou. Eu cheguei a pedir. Um pecuarista que eu também acompanho, que tem 3 filhos muito bem colocados na fazenda. 3. Os 3 filhos dele, um no confinamento, o outro na agrícola e a outra no escritório. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E eu perguntei para ele, qual é o segredo? Qual foi o segredo do senhor? E ele, tranquilamente, numa mesa de almoço, virou para mim e falou assim, simples, Ricardo, eu deixo eles errarem. Eu fico aqui, ó. Eu fico de longe observando eles. Quando eles me procuram, eu estou pronto. Se não, eu chego lá na fazenda e falo assim, eu vou ali remendar a mangueira que está vazando água. Eu fico uma manhã lá remendando a mangueira. Deixa eles errarem. Final do dia, a gente senta, conversa, eles vêm e falam, pai, fiz isso, fiz aquilo. Oh, bacana. Quando é algo que eu não concordo, quando é algo que eu faria diferente, e eu vejo que eu posso deixar, porque às vezes eu estou errado. Às vezes ele está certo. Como é que eu posso falar que a minha verdade é absoluta? Então, o problema da sucessão, Neto, é deixar o filho errar. Deixar o filho errar. E o pecuarista, pelo amor que ele tem, né, pela paixão, não é amor, é paixão, é uma coisa. Ele não deixa. Ele vai lá e vê a ponta do cabresto do burro que o cara não amarrou direito. Ele vai lá e vê se o cochete está bem esticadinho, coisa desse tamanhozinho, que ele fez sozinho, né? Ele construiu sozinho. E uma coisa que eles não admitem, né? Eu acho muito bonito um pai chegar e falar assim, mas você não sabe o quanto eu dediquei, o quanto que eu trabalhei. Outro dia eu ouvi um pai falar aqui, ó, minhas mãos calejadas, né? E eles não falam do quanto de medo que eles tiveram. Eles tiveram muito medo e eles transferem esse medo para a transição, né? Para o filho. Eu tenho medo do meu filho errar, né? Eu não tenho preocupação só do meu filho errar, eu tenho medo dele errar. Então, o medo que os pais não colocam na mesa. E eles tiveram muito medo. Você acha que seu pai, quando saiu de Uberaba, deixava o carro aqui em casa e pegava um avião para Rondônia, você acha que ele não teve medo de estar fazendo errado? É claro que ele tinha. Fala, putz, sabe que eu estou fazendo certo, meu Deus do céu? Sabe que eu estou certo? E para que fim de mundo? Meu Deus do céu, ficar tanto tempo longe de casa, meus filhos crescendo. É claro que ele teve medo, né? Mas o medo é um sentimento que a gente tem muita dificuldade de expressar. E, de novo, o principal problema, comunicação entre o pai e o filho, entre o pai e o filho. Né? Comunicar, o pai expressar. Falar, meu filho, eu deixei meu pai por causa de 10 bezerras que eu queria da ureia. Tinha um lote de 60, eu pedi 10, ele falou, não, aqui na fazenda mando eu. Eu falei, beleza, vou trabalhar para os outros. E fui embora. Era 3 anos, meu pai é muito arrogante, muito custoso, muito cabeça dura, e eu era mais arrogante ainda, né? Um menino e um velho. Não deu certo, não encaixou. Eu fui embora trabalhar para os outros. E eu acho que isso acontece muito ainda. E se o filho não for trabalhar para os outros, é pior. Porque aí ele fica lá amando o pai. Aí o pai, ele herda tarde, volta lá naquilo que nós falamos. Meu querido Bacalhau, vou te chamar de jeito porque eu falei que desde o começo eu estou fazendo força para te chamar de Ricardo. Parece que eu vou falar e não sai. Eu queria muito que você falasse para mim, para a gente, dentro dessa continuidade do projeto Juntos pela Pecuária, para ele continuar bonito desse jeito que está o projeto, que você me indicasse uma pessoa que você admira e que acha que vai fazer a diferença para o nosso projeto aqui dentro, que ela pode colaborar muito e trazer esse ingrediente especial para a gente. Eu vou te indicar uma menina que eu tenho uma especial admiração por ela. É uma das filhas daqueles 3 irmãos que o pai soube fazer a sucessão. Eu penso que trazer ela para a live vai ser muito importante para os mais de 30% de mulheres aí que estão assumindo o agro, né? Graças a Deus. Eu espero que esses 30 virem 40, os 40 virem 50 e se rapidamente elas sejam maioria, porque a mulher, graças a Deus, tem uma sensibilidade diferente, tem um olhar diferente do que nós. E se você trouxer, eu vou falar o nome dela, se você trouxer a Karim para esse bate-papo, talvez dê certo de vir os outros 2 irmãos, né? Você vai conversar com 3 irmãos que estão recebendo a sucessão de uma agricultura, de uma pecuária, das mãos de um pai muito sábio. Ele está fazendo isso em vida, ele está fazendo isso com saúde, ele está fazendo isso debaixo dos olhos e debaixo do coração dele. Então, se você, depois eu te mando o contato dela, posso falar com ela, o que você precisar de mim, eu vou ficar imensamente feliz de ver a Karim bater um papo com você, e se o Eric, irmão dela que é o da agricultura, vier, vai ficar mais rico ainda, não sei se você faz com 2 ou só com 1, não sei como é que é o seu modelo, mas a minha indicação é essa menina que fez curso superior, que hoje cuida sozinha de um confinamento de 8 mil animais e gera equipe, um confinamento que ela pegou alguns coxos e transformou em vaso de flores,
em volta do escritório, em volta da fábrica de ração, em volta do próprio confinamento. Então você vê a sensibilidade de se ter um ambiente gostoso. Essa fazenda é a que eu falei da maratona. Essa fazenda tem um olhar especial aos pecuaristas, aos colaboradores, perdão. O refeitório dela tem ar-condicionado, os colaboradores almoçam dentro de um ar-condicionado, tem um freezer de picolé, tem uma prateleira de chocolate, bolacha, essas coisas que o colaborador pode comprar. Então, eu acabei de almoçar, eu quero uma sobremesa, tá lá o freezer de picolé, paga, passa no cartão, tem um cartãozinho, passa o Pix. É um colaborador que cuida disso, não sei que renda, mas não tem. Eu compro sempre picolé que eu vou lá, super baratinho, fazendo um ganho dinheiro com isso, fazendo aqui proporcionar bem-estar para os colaboradores, né? Então eu te indico a minha amiga, que eu admiro muito, a Karim, para vir bater um papo com você. Perfeitamente. Pode deixar que nós vamos entrar em contato com ela. Grande Bacalhau. Cara, que prazer gigantesco ter você aqui junto comigo, junto com todo mundo aqui. Quem tiver aqui agora, gente, que veio a partir do Ricardo, segue a nossa página, @pradoneto.pec. Quem veio da página do Neto, segue o Ricardo Arantes Tri. O meu agradecimento, ele vai como forma de pedido a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a todos que vão nos ouvir, né, que vai ficar gravado. Aprendam a equilibrar a balança do quanto os técnicos, os colaboradores, os donos, o quanto eles gostam mais de bicho, boi, cavalo, tropa, pasto, e o quanto eles gostam menos de pessoas. O slogan da minha empresa, a Tri tem um slogan que é pessoas em todos os lugares. Em todos. Não existe um lugar na face da terra que você vá que não tem ninguém. Né? Se você for para uma ilha sozinho, você vai morrer sozinho lá. Então, em todos os lugares que você vai, tem pessoas, e nós temos que perder esse medo das pessoas. Nós não precisamos ter medo do outro. Né? Ninguém faz mal a você se você não permitir. E aí a pessoa pode falar, cara, mas eu sou assaltado. Deus tem muito mais para te dar do que qualquer um para tirar. Né? Faça a sua parte. Eu moro aqui numa chácara em Goiânia, eu tenho cerca elétrica, eu tenho cachorro, eu tenho uma sirene em cima da minha casa, que o botão de ligar a sirene é na minha cama. Então eu faço a minha parte. Mas eu tenho conseguido perder o medo de pessoas. E o segredo está nas pessoas. Se você tem um cavalo que vale 10 milhões de reais, quem vai cuidar dele é uma pessoa. Se você tem uma fazenda de 2 bilhões de reais, quem vai cuidar dela são inúmeras pessoas. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase aqui para as pessoas, o seguinte. O mal que nos fazem, Neto, não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que eu faço a alguém. Então ninguém faz mal pra gente, a não ser que você permita. Ninguém entra dentro de você e te acusa, te agride, se você não permitir. Né? Então, picuinha, mentira, fofoca, é só você se isolar daquilo, isso não me pertence. É triste a gente ter que aprender mais velho a ligar o botão do foda-se, sabe? Hoje, né, você brincou, pô, posso chamar de bacalhau? Claro que pode, né? Hoje as pessoas acham ruim você brincar, leva tudo pelo lado pessoal. Eu não sou de indicar um livro, não, mas eu vou te indicar esse aqui, ó. Depois, se tiver jeito de você deixar lá. Lê pra gente, porque tá espelhado. Tá, esse livro foi me presenteado pelo meu amigo Sérgio Soriano, diretor da Fazenda Colorado, em Araras, diretor da maior fazenda de leite do Brasil. São 110 mil litros de leite por dia. Sérgio Soriano me deu esse livro. Eu já comprei uns 30 e já esparramei uns 30. Esse aqui vai ficar guardado aqui em casa para você. O livro chama Os 4 Compromissos. E eu quero a permissão sua para ler rapidamente quais são os 4 compromissos. O primeiro Por favor. Seja impecável com a sua palavra. E eu pergunto para você, o que é impecável, Nessa? O que você me disse? Eu falo, Neto, o que é impecável? Eu sou muito literal, cara. Então, impecável para mim é que você não tá pecando. Isso, exatamente. Entendeu? Assim, é fazer o certo, é não errar. Não, impecável é não pecar. E por que o livro fala isso? Porque eu não consigo cometer um pecado para você. Eu consigo fazer um erro para você, eu consigo fazer uma maldade para você, eu consigo te enganar. Mas pecar para você eu não peco. Eu não consigo. O pecado é próprio, eu só cometo para mim. E o livro mostra isso de uma forma linda, de uma forma que eu nunca vi. O segundo, eu costumo brincar nas palestras. Se nós obedecêssemos o segundo compromisso, o inferno estava vazio. Não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Esse capítulo é fantástico, eu já li esse livro 3 vezes e recomendo. O terceiro, não tire conclusões. Eu acho que o Neto não gostou da live. Eu acho. Pergunta para ele, Neto, você gostou? Rapaz, eu amei. Não, porque você estava com a cara ruim. Falei, bicho, aquele dia estava ruim, estava passando mal, fiz a live. Então não tire conclusões. E o quarto, sempre dê o melhor de si. Não é melhor que o outro.
Esse livrinho tem me ajudado a mudar a vida, Neto. Eu já li 3 vezes e eu já prometi que eu vou fazer uma palestra para alunos de escola. Eu quero ir para as escolas, fazer sem custo nenhum, de graça. Eu quero fazer uma palestrinha sobre esse livro e levar para as escolas. Na hora que ela estiver pronta, eu vou te avisar para você falar aí para todo mundo que eu quero ir Brasil afora fazer essa palestra para os alunos, desses 4 compromissos. Meu amigo, muito obrigado por esse quase 2 horas aqui, já são 9 horas da noite. Muito obrigado, imensamente feliz de estar com você. Estou às suas ordens. Trabalho para a família Prado, viu? Trabalho para vocês. Eu estou desenvolvendo aqui um treinamento presencial, que vai ser uma imersão, e ele tem só uma regra. Eu vou abrir inscrição para a fazenda e vai ser obrigatória a presença do dono e do gerente. Vai ser um encontro de casal. Sabe, encontro de casal da igreja? Eu vou fazer um encontro de trabalhadores, o dono e o gerente. Eu vou fazer isso, se Deus quiser. Estou com uma parceira maravilhosa, que é uma psicóloga renomada, uma psicóloga fantástica, e nós vamos desenvolver esse presencial. E se ele tomar as proporções que a gente quer que ele tome, o formato que a gente quer que tome, quem sabe nós vamos aí e levamos ele para Ji-Paraná ou aonde você estiver e a gente faz ele em conjunto. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, um abraço grande para todo mundo aí. Um abraço, Neto. Obrigado. Tô lá. Quem quiser me seguir, manda um direct, tem meu WhatsApp, liga. Terei um maior prazer em conversar com o seu público, com o nosso público que está aqui. Tá bom, querido? Um beijo no seu coração. Agradeço a sua esposa pela participação. Adorei estar com ela. Manda um beijo para o seu menino, seu pai, sua mãe, para todo mundo. Fica com Deus. Um abraço. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau.